Olá, aqui estamos de volta. Achou que a gente não voltava? A gente voltou, eu estava indo quase lá. E estamos aqui de novo? Estamos aqui de novo, olha nós aqui outra vez. Dessa vez com a nossa terceira aula de construção de instrumentos musicais. Uma aula prática, uma aula que a gente vai realmente fazer, aprender como se faz o instrumento. Meter a mão na massa. Aplicar os conhecimentos. Então, a primeira aula a gente falou basicamente de como a música entende o som. Falamos de escalas musicais, de notas musicais, escala cromática, escala maior, etc. Intervalo. E falamos uma coisa muito importante que foi o que Pitágoras fez, associar comprimentos com som. Que isso já foi na segunda aula que a gente abordou um pouco de como a física acústica entende o som. Exato. Né? Falamos de produtores de vibração, de ressonadores, irradiadores e todas essas funções estruturais que um instrumento musical tem que ter associado a ele. E hoje a gente vai ensinar um método que a gente vai utilizar, tanto o método auditivo intuitivo, mas vamos utilizar também matemática, frações. Calcular o tamanho do tubo para você não ficar perdendo tubo, cortando tubo errado. Porque o que acontece? A gente vai mostrar duas técnicas nesse curso. Essa aula agora vai ser uma aula onde a gente vai mostrar a técnica que usa matemática. A gente usa cálculos, mede, para poder orientar o nosso corte. A gente sempre vai utilizar a ajuda de um aparelho eletrônico para poder afinar melhor. E na outra aula que a gente vai afinar as barras, a gente não vai usar a matemática especificamente, a gente vai usar de uma maneira intuitiva, tipo maior, menor, e vamos cortando para poder chegar na nota certa. Por exemplo, um afinador eletrônico, hoje é muito fácil esse aparelho eletrônico, você com qualquer smartphone consegue baixar afinadores eletrônicos aí nas lojas virtuais, muitos são gratuitos. Maioria. Né? Agora, se você não tem um, você pode usar o ouvido e por comparação ir afinando a coisa. Se você tem um violão afinado, você pode ir cortando o cano, escutando, tá mais agudo, tá mais grave. Seria uma forma de, sem usar matemática, sem nada. Você pode cortar e fazer só numa proporção, por exemplo. Temos o caso, por exemplo, do Luciano. Eu estava perambulando pela rua e achei um cano jogado fora, assim, um pedaço de uns 3, 4 metros de cano. Vou afinar esse negócio. Você vai afinar o cano. Como é que você fez para afinar? Aí eu falei, como é que eu faço para afinar? Bom. Então, não dava para fazer todas as notas. Eu falei, eu vou fazer um acorde de Dó maior. Dó, Mi, Sol, Dó. Consegui fazer um Dózinho. 4 notas. 4 notas. O que eu fiz? Primeiro eu cortei um cano e medi no piano, deu um Dó. Tá vendo? Já fez de uma maneira de comparação. Sim, foi na sorte. Aí eu fui no piano, vi que era um Dó. E aí falei, como é que eu vou saber a proporção para cortar os outros pedaços? Como é que você fez? Aí eu peguei um violão, que também tinha em casa, um violão. Que tem traste, igual aquele que a gente usou igual aqui. Aquele que a gente usou na segunda aula. Sei. Aí eu fui lá, medi o comprimento da corda igual a gente fez na segunda aula. Medi a corda inteira. Deu tanto. Aí eu falei, para eu pegar, então, uma terça, né? Aí eu falei, uma terça. Aí eu medi, deu tanto. Aí eu lembrei, essa aula eu não matei. Regra de 3. Sim. Tem gente aí que não consegue fazer regra de 3. Nem regra de 2. Só tem regra nem futebol, ninguém sabe fazer. Tem uns aí que eu ouvi falar, que não sabe resolver regra de 3. Mas eu não matei essa aula, eu aprendi a fazer regra de 3. Então eu fiz uma regra de 3 e a partir daquele comprimento da nota mais grave, eu cheguei nas outras notas e fiz. E é essa regra de 3 que a gente vai usar para afinar os nossos instrumentos. Como? A gente vai pegar aquelas proporções que Pitágoras nos deu, melhoradas, porque quando Pitágoras fez, a gente explicou lá na segunda aula, teve toda uma evolução, alguns problemas na escala. Hoje a gente tem uma tabela que tem os números básicos da regra de 3, né? A regra de 3 é como se fosse um triângulo.
Então a gente tem a proporção unitária, a proporção fundamental foi essa que o Luciano conseguiu no violão, tanto por tanto dá uma regra básica. Então aquilo ali você vai, dependendo do comprimento, você pega o triângulo, que é a regra de 3, né? E ali você multiplica pelo comprimento que você quer. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ter uma tabelinha com todos os números relativos à regra de 3 que a gente vai precisar, e a gente vai cortando o cano e vai se referenciando com essa tabelinha, com os tons, semitons, terças, quartas, quintas. Por isso a importância da gente falar sobre intervalos, sobre semitons, sobre essas coisas, para a gente agora poder desenvolver essa aula com tranquilidade. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. É só você voltar o vídeo um pouquinho e escutar de novo, né? Porque então, é para isso que a gente está chega de blá, 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 blá. Vamos aos materiais! A primeira coisa que a gente vai precisar para cortar o cano vai ser medi-lo. E para isso a gente precisa de uma trena, uma fita métrica, uma régua ou qualquer coisa parecida. A gente mede o cano, pega uma caneta, de preferência uma canetinha dessas permanentes, e marca o cano para saber onde a gente vai cortar. Então, a primeira coisa, caneta e trena. A segunda coisa, a gente vai precisar de uma cegueta. A terceira coisa, vamos precisar de um Z. Z. Ele serve para prender e não deixar a madeira escorregar. Serve de apoio para o cano, para que a gente possa depois cortar. A gente vai segurar aqui e com a cegueta a gente corta o cano aqui e vai cortando ele rodando. A quinta coisa que nós vamos precisar é uma lixa. Uma lixa para tirar as pequenas rebarbas que sobram no cano, porque ele pode ficar um pouco irregular, às vezes a gente não corta retinho, e a gente vem e passa a lixa e deixa o cano retinho, sem rebarba e sem problemas. Depois nós vamos precisar de uma baqueta, que pode ser um pedaço de borracha, uma sandália dessas tipo havaiana. Uma baqueta, ela é essa mesma borracha, só que com uma empunhadeira para tornar mais confortável. E por fim, a gente vai precisar de um afinador eletrônico. Desses que a gente falou, que a gente consegue na internet. Você digita lá, afinador eletrônico, agora preocupe-se de ter um afinador cromático. Que vocês podem olhar, ele tem um lugar onde ele escreve uma nota, letras C, F, E. Cada letra dessa corresponde a uma nota. A gente vai deixar bem claro numa tabelinha quais são. É super simples de decorar. O Lá é o Lá, é o A. Aí vai o B é o Si, o C é o Dó e assim por diante. Depois nós temos aqui uma faixa que fica variando. Eu vou pegar aqui um sopro. Reparem que deu letra G, que é um Sol, e essa faixa vermelha ficou um pouquinho para lá do centro, olha. Agora eu deixei mais grave e ficou para baixo. Se eu apertar... Quando eu percutir o cano, eu vou ter uma posição. Do centro para cá eu tenho 50 centos e para cá eu tenho 50 centes. Porque eu tenho um Lá, por exemplo, Lá mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. Lá mais 60 significa o Lá sustenido menos 40, entende? Porque o Lá sustenido você vai ter, quando você chegar o Lá, o Sol, mais 100, você vai estar no Sol sustenido. Então você, em vez de pegar Sol mais 60, você faz Sol sustenido menos 40. A gente vai explicando isso com calma, porque vai usar muito isso durante o curso. Ok? Então, um afinador eletrônico, basicamente, é assim que a gente usa. E uma calculadora para a gente poder calcular os números que vão estar envolvidos na nossa conta. Então, aqui temos os nossos materiais. Agora que a gente já sabe todas as ferramentas que a gente vai precisar, eu vou te dar uma dica importante de como cortar o cano para que ele fique bem retinho. Caso você não tenha muita experiência com cortar e quer uma ajuda, assim como se fosse uma guia para poder cortar o cano, o ideal é usar uma fita crepe. A gente faz a medida com a fita métrica, marca o local que a gente vai, aqui é só pro forma, né?
marcamos o local que a gente vai cortar. Com uma fita crepe, você coloca no lugar que você quer cortar e enrola, vai rodando o cano, rodando, e encontra o outro pedaço da fita crepe bem em cima, na medida onde a gente estava, veja. E você pode usar uma caneta para riscar. Então, o segredo é o seguinte, a gente vai começar a cortar, e em vez de cortar ele de uma vez, porque se você cortar ele de uma vez sem mexer o cano, a cegueta vai inclinar e vai fazer um corte oblíquo. Para que isso não aconteça, você deve primeiramente cortar um pouco, fazer com que a cegueta entre ligeiramente no cano. Depois que ela tiver entrado no cano um pouquinho, repare que ela já está dentro, tem um pequeno corte. Essa guia, esse corte, pode servir de guia. Então eu rodo um pouquinho e continuo cortando. E aí afundo um pouco. Então veja, ela está sempre dentro da guia. E eu vou cortando e rodando o cano para que o corte fique na direção que está marcada com a fita crepe. Pronto. Tchum. Então, agora a gente vê que ficou bem razoável, uma pequena rebarba aqui desse lado. Então a gente pega aquela ferramenta da lixa e vamos passar para que a gente possa tirar qualquer excesso. Eu vejo qual lado que tem excesso e uso a lixa. Vou rodando o cano. Aí, depois deu uma rodadinha nele, vai tirando o excesso. E olha, ficou bem razoável o corte. Agora que a gente já viu as ferramentas que a gente vai precisar para construir o instrumento, vamos começar, ok? Então, Lu, traz o cano! Lu, traz o cano! Vem, 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 vem! Vem! Tô indo! Vem! Tô indo! Vem! Tô indo! Tô indo! Prepara! Volta, volta, volta! Tá bom? Agora vai! 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 Tô indo! Vai! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Então, agora que eu já trouxe o cano, já trouxe aquele cano todo, vamos começar a fazer o cano. Vamos, Calma, você está muito ansioso. Calma, Eu- que a gente tem que falar algumas coisas antes da gente começar a afinar os tubos. Ah, não. Calma. Olha, primeira coisa Ah. é que o tubo tem dois tipos de tubo. Os tubos que são abertos e os tubos que são fechados. Abertos e fechados, os tubos. Os tubos abertos, eles têm as duas extremidades abertas. Ei! As duas extremidades abertas. Certo? Certo. Agora o tubo fechado, ela só tem um lado fechado, um lado aberto. Um lado aberto. Pode falar. Oi! Não estou escutando nada, porque aqui está fechado. Repara, pega aquele tubo de água aí. Olha o que acontece. Agora eu vou fechar o outro lado. Você viu? O que acontece? Os tubos abertos... Faz de novo. Vou fazer de novo, ó. Tá variando. Tá variando porque ele está mexendo no comprimento do tubo fechado. Quando a água entra, a água vai subindo e fica desse tamanho. É a mesma coisa que acontece com o flutuor. Lembra do flutuor? Põe aqui o flutuor. Vai guardar tudo. Ó.
tocou esse, a a gente esse já tocou, instrumento, você lembra? Então, essa garrafa também é um tubo, em termos, né? Ela se comporta como um tubo. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, vocês notaram, põe a água aqui de novo, que ficou bem mais grave. O que acontece? Quando o tubo é fechado, ele fica 1/8, ele fica mais grave do que ele com ele aberto. Repara, tira aqui, por favor. Esse aqui é um tubo que é o dobro desse daqui, né? Vamos ver. Segura aqui. Aí vamos ver aqui, ó. Um pedaço. Aqui deu certinho. Deu certinho, é aqui no meio. Aqui, outro pedaço. Então, é o dobro, metade. É o dobro. Aí, agora, segura aí. O dobro de dobro. Aqui. Eu vou bater, ó. Segurou, segurou. Vamos lá. Viu? 1/8, repara. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É a dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, quando você tem um tubo fechado, ele vai ficar do mesmo tamanho, assim, vai soar como se fosse um tubo fechado, um tubo 1/8. Estou enrolando tudo. Calma, calma. Um fechado, esse fechado é igual a esse aberto. Então vamos ver isso aqui. Bem pouquinho, hein? Né? O timbre é diferente. O timbre é diferente. Vê que um soa de uma maneira, outro tem uma voz diferente. Você reconhece qual que é qual. Isso é o timbre que é diferente. Mas as alturas ficam iguais. Essa é uma questão. A outra questão é a questão da distorção. Distorção. Você está distorcido, falando distorcido, Luciano. É uma distorção. Como assim distorção? Distorção é assim. O que acontece? Quando a gente tem um tubo, diferente de uma corda, que é bem preciso, o tubo ele não tem exatamente esse comprimento, se você for pensar Como em assim? termos de som. Sim, porque a gente falou, lembra na segunda aula, que o que faz vibrar é uma mola de ar, é uma coluna de ar que está aqui dentro. Põe, e fica batendo aqui dentro. Só que essa coluna de ar, ela passa um pouquinho. Passou um pouquinho, passou quase, passou pouco. Esse pouquinho que passa, ele é um tamanho constante. Quando você tem um tubo grande, esse pouco, ele é pouco relativo ao tubo grande. Agora, quando vai ficando um tubo menor, esse pouco vai influenciando mais. Ou seja, quando a gente corta o tubo, a gente não sabe exatamente considerar esse tamanho. Então, quando a gente pega um tubo grande e calcula um tubo menor, o tubo menor vai ser maior do que a gente quer. E se for ao contrário, a gente quer pegar um tubo pequeno e calcular um maior, o tubo vai ser menor. Que coisa complicada, mas olha só, eu enganei você. Ah. Eu falei que aqui era metade, metade, né? Mas vamos fazer a coisa bem precisa? Eu vou colocar esse cano aqui e medir até aqui. E vou marcar esse risco aqui. Então eu tenho até aqui. Vou colocar esse cano novamente aqui. Opa! E marcar aqui. Repara. O tubo não deu 2 vezes, tá vendo? O tubo ficou maior, mas eles estão soando como 1/8, o dobro. Ou seja, o som é o dobro, mas o tamanho não é o dobro. Isso não aconteceria se fosse uma corda. Numa corda, o dobro da corda é 1/8 maior. O violão, ele é preciso, vocês lembram? A gente mostrou isso na segunda aula. Bem preciso. Agora, o cano não é tão preciso. Eu cortei no metade o dobro e não deu a 8ª. Então, essa é a distorção que eu estou falando. Agora eu entendi. Entendeu? Como é que a gente vai fazer então? Então a gente chuta. Não, se chutar você joga a bola longe. A gente vai fazer assim. A gente vai sempre calcular um tubo menor. Por exemplo, se eu tiver esse tubo aqui, aí eu pego a medida dele, tá afinadinho, aí eu vou pegar a medida dele e vou calcular um tubo menor.
Porque esse tubo menor vai ficar maior do que eu preciso. Aí Mas depois é peraí. só tirar. E se eu quiser pegar um tubo desse e achar uma nota maior? Você pode, mas aí você tem que colocar um pouquinho mais. Você tem que chutar. Aí sim você pode chutar dá uma um lambujadinha. um pouquinho mais. Aí a gente entra no processo da afinação. Uhum. A gente tem a afinação grossa Grossa. e a afinação fina. 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 Grossa. Grossa Fina. e a fina. Como é? A grossa é assim, a grossa é para você mais ou menos, é mais um chute, mas é um chute calculado, o chute que a gente vai assim, Tipo calcula. assim, você chuta a área pra cair, chuta a bola pra cair na Na área. área, assim, você não Mas vai chutar, você não vai chutar pro outro lado, pro seu gol, nem pra linha de fundo. Cai na área, Cai na área. aí vem o outro. Aí faz o ajuste fino e faz com a cabeça, gol. usa a cabeça, faz o Tchum. e faz o gol. É isso. Ah. Então a grossa a gente faz como? A gente vai usar Chuta na área. chuta na área, a gente pegar a tabela, pode fazer rapidinho isso. Então a gente vai usar essa tabela aqui. Então, peraí, eu vou chutar. Vai chutar. Chutar assim pra cair Vai na chutar área. com a tabela, Com Mas de tabela. De Fazer tabela. gol de Não, tabela. não. A tabela você vai usar para chutar. Você vai fazer uma conta e vai calcular mais ou menos. Vai precisar de 1,30 m. Aí você corta lá com 1,30 m. Mas você já sabe que a coisa vai ser 1,29 m, 1,28 m. Ou seja, você vai ficar com uma margem de segurança. Aí você Tá. vai lá, faz a afinação fina. Coisa fina. Fina. A afinação Vamos lá? fina, a gente precisa do afinador. Para fazer fino, precisa do afinador. Márcio, eu vou contar um segredo pro pessoal. Fala. Agora é a hora, pessoal. Ó, você que quer uma cola para passar de ano e não quer aprender a fazer essas contas todas, lá no final da aula a gente dá uma tabelinha com as medidas do cano. Se você quiser só cortar tudo na medida e fazer um instrumento de cano de 40, vai dar certo. Agora! O que você estava falando? Nada, eu não falei nada. Não, né? Eu falei que é muito importante. Muito importante a gente aprender a fazer os cálculos, né? Aprender a fazer os cálculos. Acho muito importante também. Porque assim, Porque você pode usar isso para vários tamanhos diferentes, para tipo- corda, para isso, para aquilo outro. Você pode Então é calcular. importante aprender a fazer os cálculos. Ó, esse aqui é o Mas tubo se você fechado. quiser uma cola, tá lá no final, corta igual. O que você está falando aí, cochichando aí que eu não estou escutando Não nada? tô falando, não falei nada. Nada, né? Vamos nessa. Ó, esse aqui é um tubo fechado, viu? É fechado. E também foi calculado. Foi tudo calculado, Mas assim. só calcula tintim. uma vez, depois eu copio tudo. E para começar, a gente vai tirar uma nota, porque a primeira tem que ser mais ou menos. Se a gente não tem nenhum diapasão, se a gente não está fazendo nenhuma cola, né? A gente vai falar assim, 1,35 m, né? Que a gente No não chute. sabe, a gente não sabe que nota que é que vai dar com 1,35 m, né? De 1,35 m aqui. Aham. Aí pego o serrote e vou fazer daquele jeito que eu mostrei, rodando o cano. Começo a cortar e vou rodando o cano. Acelera aí, Luciano. Vai, Gabriel. Peraí. Aí agora eu vou... Ixi, Deu um si bastante centímetros. quantos por cento mais aí? Uns 30? Com 30 cents assim. 30 cents acima. Quer dizer, falta 70 cents para chegar no Dó. Porque de um semitom a outro são 100 cents. Então, se já está com Si mais 30, falta 70 cents para chegar no Dó. Ok. Então, Vamos escrever? vamos escrever. Então vamos. A gente precisa de duas informações. A primeira informação é a nota tirada pelo afinador eletrônico. No caso, a gente vai ter um Si, reparem, que está indo até 30 cents. 1, 2, 3, 30 cents. Então, eu tenho a nota Si mais 30. É assim que eu vou escrever. Ou seja, é um Si mais 30 cents. Ele está mais agudo que uma nota Si. E a outra informação é o comprimento do tubo, que a gente mediu lá. Ele tem 1,35 m. Ok?
Bem, a gente tem que saber o seguinte, um semitom que se a nota Si até a nota Dó possui 100 cents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa nota está mais 30. 1, 2, 3, ela está aqui. Eu preciso andar mais 70 cents. Eu vou usar por cento em vez de cents. Eu sei que é diferente, mas a precisão é muito pequena e isso vai facilitar o nosso pensamento para quem entrar no conceito de cents. Mas é algo parecido com por cento. Então eu preciso de 70, eu vou escrever aqui por cento até chegar à nota Dó. Ok. Então, isso é a distância em sons. Em termos físicos, entre um semitom, pode ser numa corda ou num tubo, corresponde a 6% do comprimento do tubo. Ou seja, se eu tenho 1 metro de tubo, 6% vão ser 6 centímetros. Se eu tenho 2 metros, 6% vão ser 12 centímetros. Se eu tenho meio metro, 0,5 metro, 6% vão ser 3 centímetros. E se eu tiver 1 metro e 35, quantos centímetros eu vou ter? É só multiplicar. 6 vezes 1 metro e 35. 6 vezes 1,35 vai dar 6 vezes 5, 0, vai 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. Vão 2, 6 vezes 6, 2, 2, 8. Então, 8,1 centímetros. Corresponde a 6% nesse comprimento de 1,30 m. Se eu tivesse com outro comprimento, 6% ia ser outro tamanho. Então, eu preciso de 70% desse comprimento aqui. O que é 70% de 8 centímetros? Ora, é só eu multiplicar 7 vezes 8, eu vou tirar, fazer a conta de porcentagem. Você pode usar uma máquina de calcular, como você pode fazer uma conta rápida. Por exemplo, 70, eu deixo esse zero de lado, multiplico só o 7. 7 vezes 8, 56. Então, 56, aí eu pego e ponho mais uma vírgula, 5,6 centímetros. É uma conta que eu faço de cabeça, mas se você quiser fazer uma conta certinha, é só multiplicar, fazer toda aquela aula de matemática que a gente tem lá, que vai ser, por exemplo, 70 vezes 8,1 dividido por 100. Esse é a conta certa. Como eu peguei e multipliquei por 7, então eu cortei esse com esse. Aí multipliquei 7 vezes 8. E depois tirei mais uma vírgula por causa desse 10 que sobrou aqui, resultou em 5,6 centímetros. Se você fizer toda essa conta, 70 vezes 8,1 e dividir por 100, você vai chegar aos 5,6, que é 7 vezes 8 e anda uma vírgula para cá. 5,6 centímetros, ok? Vamos lá cortar do nosso tubo 5,6 centímetros. Ah, então a gente 5,6 centímetros. Chegamos à conclusão. Agora eu entendi melhor, assim, essas coisas, nada como... Como um exemplo prático. É, exemplo prático. Quanto mesmo? 5,6. 5,6. Eu vou cortar só com 5 aqui, viu? Que é para poder ter uma brechinha aqui. 5,6, está aqui marcado. Tá chutando, tá chutando não, isso é precaução. Mas é porque meio centímetro faz pouca diferença. Coloca aqui no Z e vamos cortar. Acelera aí, Luciano. Vamos afinar? Vamos afinar, ver? Vamos conferir? Vamos. Liga aí. Ó, tá faltando aquele meio centímetro que eu não cortei lá, né? Tá faltando menos de 1 centímetro. Menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros. Então, como a gente viu 5,6 centímetros, 10 centímetros vai ser meio centímetro. Tá vendo? Deu lambuja. Vou tirar esse meio centímetro aqui só porque esse daqui vai ser uma referência boa pra gente. Olha, na bucha.
nós vamos falar sobre a nossa tabela de trabalho. Essa tabela de trabalho, ela tem duas tabelas. A mais importante, que a gente vai anotar os nossos resultados. Ela tem as notas, G, A, B, C, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos cortar 11 notas. Temos duas colunas. Duas colunas. A coluna real e a coluna calculada. A real é o tamanho que a gente vai medir depois que a gente afinar tudo direitinho. E a calculada é aquela que a gente vai fazendo o cálculo, escreve. Vai ser o chute o chute na área. Isso. Aí quando a gente fizer a cabeçada, vem para o tamanho real. Aí a gente vai pegar o tamanho real, colocar aqui, e a partir do tamanho real, a gente vai calcular as outras notas. A gente tem outra tabelinha, que são as proporções do semitom. Então, um semitom é 1,06, 6%. 2 semitons é 1,12, 12%. 3 semitons é 1,19, 19%. E assim vai. Uma quinta, que são 7 semitons, são 50%. E assim a gente vai calculando, precisando de calcular. Então agora a gente calculou a nota Dó, a gente tem a nota Dó certinha. A gente não mediu ainda. Vamos medir? Vamos medir e vamos começar a nossa Vamos tabela. começar. Acabamos de começar. Vamos medir para poder lançar na tabela. E ó, a cola vai ficar lá no final, viu? Luciano, 1,30 m. 1,30 m? 1,30 m, você falou que 1,30 m o Dó. Eu chutei. Você chutou, Ó. cara. Ele é bom de chute, eu tô vendo. É bom de... Calculamos a nota Dó como sendo 1,30 m. Então eu vou lançar aqui tamanho real, 1,30 m. Ok? A partir dessa nota Dó, nós vamos calcular outras notas. Vamos lembrar o seguinte: eu vou colocar as notas que temos aqui com os sustenidos e os semitons no meio. Aqui estamos dentro, né? Então vamos lá. A nota Sol, aí tem um sustenido, aí depois eu tenho o Lá, tenho outro sustenido, aí tenho a nota Si, aí tenho a nota Dó, não tem acidente, é um semitom aqui. Depois eu tenho um sustenido, aí eu tenho a nota Ré, tenho um sustenido, tenho a nota Mi, aí depois tenho a nota Fá, não tem sustenido no meio, aí eu tenho um sustenido, aí eu tenho a nota Sol, um sustenido, a nota Lá, outro sustenido, a nota Si e finalmente a nota Dó. Pronto, com essa sequência a gente pode pensar quantos semitons tem entre as notas. No momento eu estou na nota Dó e quero calcular a nota Ré. Eu tenho 2 semitons, ok. Eu venho nesta tabela aqui e vejo um semitom, 2 semitons, 1,12. O que significa isso? Significa que com 12% eu ando, com 12% de 1,30 m, eu ando 2 semitons, ou para cima ou para baixo. Para baixo, no caso, mais grave, né? Mas para baixo da tabela. Então, se eu multiplicar 1,30 m por 1,12, eu vou ter uma nota mais grave, porque eu vou ter um tubo maior, né? Então eu vou ter uma nota que vai ser um Si bemol, ou um Lá sustenido. Eu vou estar no Dó e vou andar 2 semitons para trás. 1, 2. Então eu vou vir para essa nota aqui, Lá sustenido, ou então Si bemol, né? Porque todos falando de música, aqui a gente sabe que aqui pode ser o bemol vindo para trás em vez de sustenido. Todos esses lugares são bemol em relação à nota da frente, ou seja, Si bemol ou Lá sustenido. Mas isso é outra história. Agora, eu quero a nota Ré. Em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, a nota Ré vai ser igual a 1,30 m dividido por 1,12. Isso vai ser igual a 1,30 m, 130 centímetros, dividido por 1,12. Isso vai ser igual a 1,16 m. 116 centímetros, ok? Então nós vamos lá, vamos cortar um tubo com 1,16 m e ver se chegamos à nota Ré. Então, Okay. calculamos 1,16 m. Vamos fazer o seguinte também, outra questão de ordem, é a gente anotar a nota... Anotar a nota. No tubo. Anota no Anota tubo. aí, porque daqui a pouco a gente está cheio de tubos aqui e não sabe que nota é. E esse então, aqui é o nosso... É o nosso Dó, com 1,30 m. Eu vou anotar aqui. Letra C,
significando que é um Dó. E vou reservar. C de Dó. C16. Vamos lá. Vou precisar do óculos. Chega de ficar fazendo... Que eu fico aqui fazendo palhaçada, enchendo linguiça para ficar essa aula um pouco mais divertida, enquanto ele fica ali Vamos lá, cortando as coisas. Vamos lá, acelera aí, Luciano. Ufa! E aí? Cansou aí? Cansei. Tá. Ó. Então vamos afinar. Ré menos 20 centes. 20 cents. Qual é o tamanho que nós temos? 1,16 m. Temos que tabular 6% disso. De 1,16 m. 6% de 1,16 m. Faça a conta aí. 6 vezes 116, 6,7 centímetros. Eu não falei 7 centímetros. 7 centímetros é 6%. Agora eu só preciso de 20% disso. Então Eu vou multiplicar por 2. Por 0,2. Vai dar 1,39 centímetros. 1,4 centímetros. 1,5. Não, 1,4. 1,4. Cadê a régua? Aqui. Tá aqui. 1,4. Mais ou menos aqui. Tá certo. 1,4. Pera aí. Ré! Em cima, hein? Gostei dessa. Ou Agora, seja, a vamos... gente calculou um tanto e a gente cortou certinho, com 16, mas a nota estava um pouquinho mais grave. Porque o cano estava maior, por causa da distorção. Distorção. Então vamos sempre calcular tubos menores, porque aí a gente corta, está um pouquinho maior, a gente vai lá e... Ou seja, se for cortar um tubo maior, a gente tem que dar uma lambuja. São 1,15 m. 1,15 m na bucha. 1,15 m. Eu estou fazendo algumas aproximações aqui, porque deu 1,14,8. Eu estou deixando 1,15 m para o nosso cálculo ficar mais tranquilo. E vocês viram que a gente sempre tem que dar um ajuste, tudo vai ficar maior. Vamos anotar 1,15 m na nossa tabela? O Ré calculado foi 1,16 m. Porém, o real é 1,15 m, certo? Agora nós vamos calcular a nota Mi. Vamos olhar aqui. Do Ré para o Mi, a gente tem 2 semitons também. Então, a gente vai usar novamente 1,12. Ou seja, a nota Mi vai ser igual à nota Ré dividido por 1,12, que significa 1,15 m dividido por 1,12. Isso é igual a 102,67. Vamos arredondar para 103. Então, o Mi calculado vai ser 1,03 m. Vamos lá cortar? Então, antes de guardar a nossa Ré, que a gente calculou com 1,15 m, vamos escrever para a gente não perder a bagunça. D de Ré. Então, peraí, C é de Dó e o D é de Ré. É de Ré. Quem fez isso não sabia escrever, Vamos lá. não? Então, puxa um cano aí, mais perto do cano. Peguei que eu sou rápido. Quanto foi que a gente calculou lá? 1,03 m, não é isso? 1,03 m. Então vamos lá. 1,03 m. Cá está. Vamos lá, vamos tampar a caneta para não secar. Vou botar aqui. Não, na bucha. Menos 20. Menos 15 cents. Menos 10 cents, olha lá. É impreciso mesmo, isso aí é difícil porque, olha, na hora que vai para um canto, acho que 10 está bom. Entre 10 e 26. Tem 1,03 m. Quanto que é 6%? 6 centímetros está bom, porque é só uma aproximação. 6 centímetros. 10% disso. 6 milímetros. 6 milímetros. Meio centímetro. Vamos lá. Cansa esse negócio de acelerar, né? É. Vamos lá. Na
Na bucha. Mede aí para ver quanto Vamos deu. medir. Mede. O nosso tamanho do Mi, cal real, foi 1 metro e 2,5, né? Vou botar aqui, tá vendo? Aproximava por 3, porque não precisava desse número todo. Bastava 1,3 m, estava de bom tamanho para a gente calcular o próximo. Agora a nota Fá. Repare que do Mi para o Fá só tem meio tom. Então a gente vem na tabela 1,06. Resultado, a nota Fá vai ser igual a nota, o comprimento da nota Mi dividido por 1,06. Isso quer dizer que eu vou pegar 1,0. Eu vou botar 3 aqui, gente, que é para não complicar. E dividir por 1,06. 1, aqui eu vou colocar 0,25. Dividido por 1,06. É igual a 0,96,6, 97 centímetros. Então, aqui vai dar... Eu vou começar a escrever só nos centímetros mesmo, viu? Esqueçam essa vírgula aqui. 97 centímetros aqui. Temos aqui a nota Fá. Qual o comprimento? É o 97 centímetros. Um tubo, por favor. Um tubo, por favor. Vamos lá, colocamos o óculos, um tubo, cortamos aqui, medimos 97 centímetros. Tira a tampa, anotamos aqui 97 e vamos cortando um tubo. Vai, acelera! Quase, vai lá, ó. Praticamente, isso daqui está muito bom. Vou dar só uma lixada aqui, porque não ficou muito reto. Ó. Tá bom. É porque muda muito. Olha lá. Você quer cortar mais um pouquinho? Mais um pouquinho, para Então tá tá. lá na bucha. Mais ou menos 6%, 10 cents, mesma coisa. 97 é mais ou menos 1 metro. Então, meio tom são 6 centímetros. 10 cents, quer dizer, 10%, vai ser em torno de 0,6 milímetros, como é um pouco menos, 0,5 milímetros. Repara que esse cálculo é uma ajuda para a gente saber cortar. Eu vou cortar 1 centímetro, 2 Corta centímetros. menos 0,5. 0,5, eu vou nem medir, olha, eu não vou nem medir. 0,2. Vou tirar no olho aqui, ó, mais ou menos. Mais rápido. Acelera! Vamos lá. Tá? Oh. Poxa, agora ficou bom. Vamos anotar a nota Fá aqui. Qual que é a bendita letra desse Fá? F, né, Luciano? Fá, F. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Nota real. Nota real. Ai, caiu tudo. Vamos lá. Ok, então nós calculamos a nota Fá, vamos lançar o tamanho real. Foram 96 centímetros, 4, ok? Vamos agora calcular a nota Sol. Reparem que do Sol, do Fá para o Sol, temos 2 semitons, ou seja, voltamos para 1,12. Então a nota Sol vai ser o comprimento da nota Fá dividido por 1,12, porque é a proporção de 2 semitons. Isso vai ser 96,4 dividido por 1,12. Isso vai ser igual a 86 centímetros. Então, vamos lançar no nosso tamanho calculado, nota Sol, 86 centímetros. Então, Cortamos aqui com 86 centímetros. um tubo com 86 centímetros. Vamos conferir a nota. Estamos com 10 cents abaixo. É isso? 10 cents abaixo. Nós estamos com 86 centímetros. 6% de 86 centímetros é 6. Opa, deixa eu apagar tudo aqui, fecha tudo logo. 6 vezes 86 centímetros. Isso é igual a 516. Tira 2 zeros, divide por 100, 5 centímetros, 5 centímetros. 10 cents, meio centímetro. Veja, um outro lá, quando era 1 metro, era 0,6 milímetros. Agora é 5 milímetros, ou seja, 1 milímetro de diferença para um para o outro. Então, estamos em torno disso daí. Então, vamos tirar 5 milímetros daqui. Esse, né? 5 milímetros. Olha lá, deu
Vamos anotar a nota Sol. Letra S. Não, Luciano. G. Ai, toda hora. Olha, C, D, E, F, G. Quando a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho repetitivo. Vocês estão vendo que a gente vai lá e cai fazendo essas coisas. Mesma coisa, a gente vai fazer diferente. Vamos fazer um exercício de calcular um pouquinho mais para a gente fazer uma coisa mais rápida e também exercitar calcular mais semitons. Então, quem está calculando 1 e 2, né? Vamos usar diferente. Então, a partir desse 86 centímetros aqui, que na verdade ficou 85,5, exatamente. Então, com esses 85,5 do Sol, a gente vai calcular a nota Lá, a nota Si e a nota Dó mais agudas de uma tacada só. Depois vamos vir aqui, a gente corta e faz a afinação tudo na manivela. Ok, então a gente tem aqui o tamanho real da nota Sol vai ser 85,5 centímetros. Perfeito. A nota Lá vai ser do mesmo jeito que a gente fazia, porque, veja, do Sol para o Lá a gente tem 2 semitons, então vai ser 1,12. Assim, a nota Lá vai ser a nota Sol dividido por 1,12, que são 2 semitons. Isso daqui vai significar 85,5 dividido por 1,12, que vai ser igual a 76,3, vão ser 76 centímetros. Agora, a nota Si, reparem, do Sol até o Si, quantos semitons eu vou ter? 1, 2, 3, 4 semitons. Então, a nota Si vai ser a nota Sol dividido, vamos lá, 4 semitons, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 1,26. 1,26, que vai corresponder a 85,5, que é o comprimento da nota Sol, dividido por 1,26. É 67,8. Vou arredondar para 69 centímetros. Por fim, a nota Dó, reparem que do Sol até o Dó vai ter 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Isso significa que vai ser a nota Sol dividido por, veja, 5 semitons é 1,33. 1,33. Isso é igual a 85,5 dividido por 1,33, que é igual a, vamos a 64 centímetros. 64,2, né, arredondando, 64 centímetros. Então, nós temos 76, 69 e 64. Vamos cortar esses tubos e fazer aquela afinação fina, cortando 6% de cada semitom. Pois é, cortamos agora os 3 tubos com aquelas medidas. Um com 76, um com 69 e o outro com 64. Que a gente vai procurar afinar nas notas Lá, Si e Dó. Vamos começar pela nota maior, o Lá. Vamos ver o que temos com essa medida lá. Deixa eu botar aqui. É o famoso 10 cents, quando a gente estava andando só um pouquinho, 10 cents. Vamos fazer a medida, aqui tem 76 centímetros. 6% de 76 vai dar 6 vezes 7, 42. Mais um pouquinho do outro, vai dar em torno dos 5 centímetros de novo, tá? Vamos tirar meio centímetro? Meio centímetro. Meio centímetro, vamos lá. Acelera aí. Pronto, um Lá. Vamos para o Si. Ó, menos 40. 40. Veja que a gente calculou com 4 semitons. A distorção já foi maior. Então deu 40 cents. Quanto que nós temos aqui? Nós temos 69, 70 centímetros. 6 vezes 7, 42. 4 centímetros. 4,2 centímetros. 4 centímetros. Agora eu preciso de 40%. 4 vezes 4, 16. 1,6 centímetros. 1,6 pode ser. Então, 7.
Agora foi rápido, eu nem cansei. É? Foi. Então eu não fiz, você não fez nada. Acertou. Si. Agora vamos para a nota Dó. Vamos lá. Tem dó. 10. 10 centos. Aqui nós temos 64, vamos para aqueles 4 centímetros, né? Uns 4 milímetros. 6%, né? 4 centímetros. 10 centos, 4 milímetros. Quer dizer, a gente vai fazendo as contas rápidas assim. Dó. Deu. Tem Deu dó. dó. Vamos medir essas perobas aqui. Nota Lá, 75,6. Nota Si, 67,5. Nota Dó, 63,4. Vamos agora completar a nossa tabela. Veja que eu não escrevi aqui os tamanhos calculados, mas eles estão aqui do lado. Então a nota Lá foi calculado 76 centímetros, a nota Si com 69 centímetros e a nota Dó com 64 centímetros. Ok, os tamanhos encontrados foram o Lá 75,6, o Si com 67,5 e o Dó com 63,4. Agora que a gente vai fazer aquela história da distorção no sentido contrário. Veja bem, eu vou calcular agora a nota Sol mais grave que tem a partir desse Dó. Veja que eu estou calculando um tamanho maior. E isso vai dar uma distorção que vai fazer o cano ficar menor. Se eu cortar com o tamanho calculado, a nota vai ficar menor do que eu preciso. E aí eu vou ter que completar, e isso é um trabalho chato para fazer com cano. É preferível que ele esteja maior e a gente vá tirando pedaços. E também outra diferença. Quando a gente quer um número, um cano menor, a gente divide pela proporção dessa tabela que temos do lado. Quando a gente quer um cano maior, a gente multiplica. Lembra, logo lá no início, eu queria um Dó. Se eu dividisse por 1,12, eu ia para o Ré. Se eu multiplicasse por 1,12, eu ia para o Si bemol ou Lá sustenido. Foi aquela hora que eu expliquei dos sustenidos, né? Eu ia andar 2 semitons, ou seja, eu ia para essa nota aqui, que seria o Lá sustenido ou Si bemol. Como eu vou agora para a nota Sol, vamos ver quantos semitons eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Então, a nota Sol vai ser igual ao comprimento da nota Dó vezes 5 semitons dá 1,33, que diz a nossa tabela, 1,33. Isso daqui significa que vai ser 1,30 m vezes 1,33. A nota Sol vai ser igual a 173 centímetros. Deu 1,72. Só que aí eu vou colocar aí pelo menos uns 3% a mais. 3% vai dar em torno aí de uns 5 centímetros, mais ou menos. Vamos cortar isso daqui com 1,78 m. É um bom chute. Agora a gente vai fazer uma parte que é o inverso, assim, que é aquela parte da distorção que a gente vai encontrar problema. Quando a gente estava cortando um cano menor que a referência, lembra? A gente calculou a nota Dó, fez todo o cálculo, e a partir dela a gente foi calculando os tamanhos menores com intervalos pequenos para não dar muita distorção. Vimos que quando a gente colocou um intervalo um pouco maior, deu uma distorção de 40 cents. Então agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai calcular um tamanho maior, um cano maior, a gente vai calcular um Sol. Esse aqui é um Dó e a gente vai para o Sol. Sol mais grave. Mais grave, tem o Sol mais agudo também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse comprimento, vai ver quantos semitons a gente quer chegar até o Sol, que é o Dó, vai ficar a partir do Dó vai ser o Si bemol, o Lá bemol e o Sol. São 5 semitons. Na tabela dá um número que é 1,33. A gente vai multiplicar 1,33 por esse comprimento. Então, peraí, para achar uma nota mais aguda, eu divido. E uma mais grave, eu multiplico. Então, mais aguda, divide.
Mais grave? Multiplico. Sempre assim? Sempre assim. Então, se eu dividisse por 1,33 essa nota, eu ia encontrar Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá. Eu ia encontrar uma nota Fá se eu dividisse 1,30 por 1,33. Se eu multiplicar, eu vou encontrar um Si bemol, Lá bemol, Sol. Eu vou encontrar um Sol mais grave. A gente fez a conta, dá de ver a conta aí a gente fazendo no papel, vai estar tudo misturado aí, né? Vai dar 1,73 m. Como a gente tem o problema da distorção, para garantir, vamos colocar uns 2 centímetros a mais nessa história e cortar com 1,75 m. Tá, vamos lá. 1,75 m. Pode medir aqui, vamos lá. 1,75 m. A gente já cortou, que é para poder não precisar acelerar tanto. 1,75 m. Um pouquinho, uns 2 centímetros mais. E vamos ver a nota. Sol menos 20. 20 cents. 6% de 1,75 m. Isso vai ser igual a 10 centímetros,5. É igual a um semitom. Um semitom, que são 6% disso. Eu preciso de quantos cents disso? Quantos por cento disso? 20. 20%. 20% de 10? 2. 2 centímetros. Então eu vou tirar 2 centímetros. Peraí. Vai pro papel. Vamos pegar. Vingou. Ó, Ó, na bucha. na bucha. Aí agora a gente vai calcular para baixo a nota Lá e a nota Si que falta. Então a gente calculou a nota Sol a partir do Dó com 1,73 e conseguimos 1,73. Agora vamos calcular a nota Lá a partir desse 1,73 m. A nota Lá vai ser a nota Sol, agora dividido, porque vai ser um tamanho menor, né? O Lá é menor do que o Sol. Vão ser 2 semitons, veja, do Sol para o Lá é 1, 2, é aquele famoso 1,12. 1,12, isso vai ser igual a 173 dividido por 1,12. Isso é igual a 154,4. Então eu vou botar aqui, calculado, 154,4, tá bom. A nota Si vai ser igual a nota Lá dividido por, também, olha, do Si para o Lá tem 2 semitons, então vai ser dividido por 1,12. Isso vai ser igual a 154,4 dividido por 1,12. Isso é igual a 137,8, 139. Então, temos aqui 139. Olha um exercício. Se eu quiser calcular a nota Si a partir do Dó, eu tenho a nota Si, vai ser igual a nota Dó, vezes 1,06, porque significa um semitom. De Si para Dó tem só um semitom. Isso vai ser igual a 137,8. Que é mais ou menos 138. Vocês vejam que está dando uma distorção. Provavelmente a gente vai ter que dividir, que cortar um pouco essa nota Si aqui, porque ela está um pouco grave. A gente vai ter que aumentar ela. Mas então vamos lá. Nós temos agora 154 e 139. Vamos agora calcular as notas Sol e Lá. A gente mediu lá e chegou à conclusão que uma tem 154 centímetros Calculado. e a outra 139, a nota Lá e a nota Si. Vamos agora conferir com o afinador eletrônico. A nota Lá primeiro, a mais maior. Lá menos 10, menos 20. 15, vamos botar 15 aí. 154 vezes 6, dividido por 100, é igual a 9 centímetros, 9,2. Isso daqui, 20% é 1,80. 1,80. 1,90. 1,8, 1,8 centímetros, quase 2. Então quer dizer, 20, né? Então vamos cortar menos 1,5. 1,5. 1,5. E passou. Passou. Tá quase 10 cents. 10 cents, né? A gente pode fazer uma questão, se passar, a gente pode fazer assim. A gente pega um cano, cortar ele assim. É um pouco perigoso aqui cortar. Fica aberto
assim, ó, corto ele longitudinal, coloco no cano, coloca aí. Isso, vamos ver o que acontece. Pronto. Aí, deu. Então, uma coisa que a gente podia falar sobre isso é sobre essa questão da afinação. Essa precisão, essa preciosidade que a gente está fazendo é mais para mostrar que a coisa pode ser bem precisa. Acontecem várias coisas. Primeiro, que a questão de você estar afinado ou não depende de vários fatores. Um deles é a duração da nota. Se uma nota é bem longa, fica fácil de ver se a pessoa está afinada ou não está. Agora, se a nota é curta, pão, como essa nota, que é só um pam, você não sabe direito, não dá não vai fazer muita diferença. Só que, se você está tocando uma música mais complexa, que tem notas mais rebuscadas, é bom que as notas estejam afinadas. Por exemplo, o grupo Acti, um grupo que na década de 80 e 90 apresentou esse instrumento para gente. Eles tocaram com Milton Nascimento, viajaram no mundo, eles têm altos discos, são um grupo muito incrível. Eu vi o instrumento deles. Todos os instrumentos dele tinham uma peça dessa no fundo, com um parafusinho apertando para que não mexesse, ou seja, ficava afinado. Acontece o quê? A frequência do tubo depende do comprimento, com certeza. Mas também depende da velocidade do som. A velocidade do som. A velocidade do som varia com a temperatura, e a varia pressão. Com a pressão, ou seja, com a altura. Se eu afinar esse tubo hoje, que nós estamos aqui, está até frio, né? Está em torno aí dos 25 graus. Se eu entrar numa sala de ar-condicionado a 15 graus, esse tubo não vai estar afinado. Num teatro, por exemplo, onde tem ar-condicionado. E se eu for para o Rio de Janeiro, ou para Palmas, ou para Cuiabá, não vai ser diferente. São diferenças pequenas, que se você estiver tocando numa situação, uma orquestra que tem uma precisão, você precisa de um recurso desse tipo, ou seja, você calcula uma média e depois vem aqui e afina. Esse mesmo tipo de cálculo, quando a gente vai fazer... Nesse caso é melhor calcular menor, né? Pode ser. Você isso, você vai fazer subir muito. Isso, vai precisar abaixar, exatamente. Esse tubo aqui, a gente usa a mesma coisa, a gente calcula um tamanho e eu coloco uma pequena borracha de EVA aqui dentro e depois vou regulando, para chegar na altura. Eu deixo ele fixo, porque depende também da velocidade do sopro, olha. Dá de ver que um é mais grave e outro é mais agudo. Então, essa precisão ela tem que ser levada em conta esse contexto onde o instrumento vai ser usado. Por isso que está diferente aqui 5 cents, na hora que a gente colocar esses tubos todos para tocar, não vai ter diferença. E agora vamos para a nota Si. Pega aí o afinador. Ó, falei? 40 cents. Aqui nós temos 1,35. $135 vezes 6 dividido por 100 é igual a 8 centímetros. 40 cents de 8 centímetros vai dar 32. 32. Eu cortei um pouco menos ali. 3. Na bucha. Então vamos anotar lá na tabela. Vamos anotar. Então, vamos completar nossa tabela para terminar o nosso trabalho. A gente calculou o Lá e o Si, agora a gente vai colocar os tamanhos reais. O Lá a gente encontrou 154 centímetros e o Si a gente encontrou 137 centímetros, ok? Então, está pronta a nossa tabela. Com esses números aqui você pode calcular, pode cortar tubos de... Sempre lembrando que o diâmetro do tubo que a gente está usando é 40 milímetros, tá? São tubos de 40 milímetros. Você pode usar tubos de 50 milímetros. Você pode usar tubos com 75 milímetros.
você pode usar tubos com 100 milímetros. Cada um desses aqui vai ter uma questão. Por exemplo, com tubos de 100 milímetros, as notas graves ficam bem mais robustas. Com os tubos de 40 milímetros, elas não ficam tão fortes, né? Em compensação, as notas agudas ficam mais definidas. Com os tubos de 100 milímetros, notas muito pequenas ficam muito curtas, muito indefinidas. Vamos fazer nossas considerações finais. Considerações finais. Vamos considerar. Terminamos de afinar, temos aqui afinado os nossos 11 tubos que a gente se propôs afinar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Daqui a pouco a gente vai tocar eles. Eu queria falar duas coisas. Uma coisa é com a cola, que alguém falou aqui, eu não sei quem foi, que falou que, né, depois não precisa fazer cálculo, porque tá certo, mas também tá errado. Porque olha só, se você pegar um cano desse de 40 milímetros, que é o que a gente usou aqui, e repetir aquela cola aqui no planalto central, vai dar certo. Vai dar certo. Aliás, é assim que a gente faz. A gente corta quando a gente quer fazer vários instrumentos, a gente calcula um e depois sai cortando. Porém, se cair na prova, um tubo de 50 milímetros ou um tubo de 100 milímetros, se ferrou, ferrou-se, zero. Olha só, prestem atenção. Vamos tocar, segura aqui uma nota. Eu vou tocar aqui, não, distorna aqui, não pode estar encostando. Repara também, tem outra história, hein, gente? O tubo tem que estar bem livre. Repara, eu vou aproximar aqui da mesa, ó. Segura lá embaixo. Encosta. Tá vendo? Tem que estar livre, que é para poder soar. Então agora eu vou bater o tubo de 40. O tubo de 50. O tubo de 100. Viram que o som já não rola muito legal, né? Tá mais grave, não é? Ó, eles são do mesmo tamanho, bem certinho. Só que esse daqui tá mais grave do que esse. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir, botar no afinador eletrônico, fazer a continha da afinação fina, ou seja, tem que fazer dever de casa. O tamanho efetivo desse tubo é maior. É maior do que esse. A gente falou sobre a mola, né? Sai um pouquinho de ar. O tubo, na verdade, ele passa um pouco, porque a mola vibrando, e essa mola ela passa um pouco aqui do tubo. Quando o tubo é maior, a mola é maior. Por isso que ela fica mais grave. Entenderam? Esse daqui está com a boca aberta. Por isso que ele está igual, porque aqui embaixo ele está distorcido. Ó. A mola fica diferente. Então não dá de falar. Agora esse daqui... E esse aqui eu quero ver. Esse aqui, então, a outra segunda consideração é aquilo que a gente falou lá no início. A gente pode usar esses tubos de várias formas. A gente pode usar eles para fazer melodias. Para você ter um instrumento legal, você tem que colocar ele numa estrutura, fazer o que a gente chama de cama, colocar certinho, bem inclinado, amarrar com borrachas. É uma atividade que exige, não tem nada a ver com acústica, é uma parte mais de marcenaria, uma parte pode fazer de ferro. Isso é uma outra atividade que a gente pensou que não é o mais importante para fazer os instrumentos. Uma outra possibilidade é a gente, estudando música, fazer acordes. Por exemplo, se eu pegar a nota Sol, pular uma, pegar a próxima nota, o Si, pular uma, e pegar outra nota, que é o Ré, eu vou ter 3 notas que formam um acorde. Que é o acorde de Fá é Fá, Lá e Dó. Então eu vou pegar o Lá grave, o Dó e o Fá. Eu tenho outro acorde. Dó, Mi, Sol. Então Dó, Mi, Sol. É o acorde de Dó. Então, olha... Eu fico com 3 acordes. A próxima é o Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó. E o próximo é o Mi, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol.
Estou até colocando aqui que a gente vai soltar. Ou seja, você pode também fazer outros acordes, você tem um acorde de Lá menor, você tem um acorde de Mi menor, tem várias possibilidades, mas com esses 3 acordes, a gente já pode fazer um bocado de música, olha só. Segura aí. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa, olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela. Ai, ai, meu lenço, ia, ia, para me enxugar, oh, ia, ia, que essa despedida, oh, ia, ia, já me faz chorar. Ai, ai, meu lenço, ia, ia, para me enxugar, oh, ia, ia, essa despedida já me faz chorar. Né? Você pode fazer muitas possibilidades de som com isso. Para terminar, a gente queria dar um pequeno toque, porque a gente utilizou essa tabela de 6%, 12%, toda aquela tabelinha que a gente mostrou durante toda a aula, é uma tabela aproximada. Porque o número certo mesmo, ele é diferente, é mais ou menos como esse que vocês estão vendo aí agora, né, na tabela. A gente tem, por exemplo, que um semitom, na verdade, é um número que é 1,059463, e ele ainda tem mais números. Mas para uma precisão de um violão, por exemplo... É isso que eu ia falar. O violão, se você vai afinar um braço do violão... Colocar os trastes do violão... Você tem que ser mais preciso, porque o tubo, como tem essa distorção, e como é um som muito breve, a gente trabalha só com 2 casas decimais. É. Mas se você vai trabalhar com cordas... Aí você tem que trabalhar pelo menos com 3 casas decimais. Não precisa trabalhar com 5 casas, mas com 3 casas já é, 4 casas já é bom para você deixar uma coisa bem arrumadinha, né? bem precisa. Né? Esse era o último toque para que a gente possa usar ciência de uma maneira consciente. Então, aqui a gente mostrou todos os cálculos da matemática, usando a física, usando os cálculos para dar a nota mais exata. A gente mostra também, você que não quer fazer todo esse cálculo com tubo de 40, você copia aquelas medidas que a gente vai deixar aí também. Exato. Você consegue fazer um instrumento e tocar com seus alunos, tocar com sua banda. Fazer bastante coisa. Talvez 3, 4 notas. Está afinadinho na escala, no temperamento, no diapasão 440. Então você consegue com aquela medida aqui, pelo Planalto Central, ter um instrumento bem afinadinho. Se você vai trabalhar com instrumentos mais precisos, use a outra. Tabela mais precisa. Na aula que vem a gente vai ensinar a afinar um instrumento como esse, um latrifone, ensinar. Vamos usar uma outra técnica, que é uma técnica de audição, porque agora a gente usou a matemática de uma forma bastante forte. Claro, com o afinador eletrônico ali para nos dar apoio. Até ele era uma ferramenta. Mas com o ladrilho, a nossa ideia é utilizar a audição. A gente, legal ter um diapasão para ter audição, né, para poder escutar. A gente normalmente põe um diapasão à disposição. Mas para fazer o primeiro, a gente também pode usar a técnica que a gente usou, vai mostrar uma outra tabela. Até porque o ladrilho, isso vai ser explicado, o ladrilho, ele não é todo homogêneo, o depende ladrilho, do cozimento, da massa. Mas se você for trabalhar com alumínio, aí é super preciso. Aí tem uma tabelinha parecida um pouco com essa. Mas é bem parecido, ok? Então, muito obrigado, até a próxima aula e bons sons! Falou, até! Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando
e a polícia já tá de pé.